Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian. Olá, eu sou a Patrícia Reis. E esse é o Comercast, o podcast de conteúdos do setor elétrico. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Comercast. E hoje trouxemos um convidado que é o nosso cliente, a Suplast. É isso aí, a gente está com o Pedro Biancardi Filho, que é o diretor executivo da empresa, da Suplast, que é uma empresa que está no mercado de termoplásticos, está aí há 45 anos, empresa lá de Rio Claro, 100% nacional. Legal, Renato. Bom, vamos deixar que o convidado se apresente, certo? Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras iniciais aí sobre a Suplast. Eu sou o Pedro, todo mundo lá na empresa me conhece como Pedro Filho, porque meu pai é o CEO da empresa, né? E eu já estou lá na Suplast há mais de 17 anos, atuando nas áreas administrativa, financeira, comercial, jurídica e o que mais vocês imaginarem. Eu faço um pouco de tudo lá na empresa, né? E sou formado em Direito, mas fiz MBA em Gestão Empresarial justamente para me preparar para a sucessão que vai acontecer no médio prazo aí da empresa. Então, já conheço um pouquinho de todas as áreas também. Muito bacana, parabéns. Nós estávamos conversando antes sobre quão importante é nós saudarmos, louvarmos aí uma empresa que há 45 anos está no mercado e com muito sucesso. A gente tem já 45 anos de história. Começamos fazendo fibra de vidro, que era onde o nosso principal cliente nessa época era o Grupo Fiat, já entrando com a indústria automotiva desde o início da nossa história. E à medida que os anos foram passando, nós fomos incorporando outras tecnologias que eram demandas também dos nossos clientes. Então, a gente incorporou a operação de vacuum forming, né, vacuum formagem, e mais recentemente a operação de rotomoldagem. Então, hoje, a nossa estratégia, a nossa missão é, dentro dessa commodity de plásticos, ter várias soluções para os clientes, independente da tecnologia que ele demande. Então, a gente vai incorporando. A gente é uma empresa viva, a gente não para. Então, surgiu uma nova tecnologia, a gente vai atrás, desenvolve, implementa e oferece as soluções para os clientes, que essa é a nossa missão. Oferecer soluções que contribuam para o sucesso dos nossos clientes. É isso que a gente faz lá há 45 anos. As principais montadoras do segmento automotivo, mais voltado para a parte de caminhões e ônibus, né? A gente fornece para grandes montadoras, grandes empresas. E também outros segmentos que muito importante para nós, é o agronegócio, máquinas e implementos agrícolas e máquinas e implementos de construção civil. Então, a gente tem várias frentes e busca estar diversificando o nosso faturamento também em vários mercados para não depender de um cliente ou de um segmento só. Essa é a nossa estratégia lá na Suplast. Perfeito. Muito bom. E hoje o nosso tema é pensando em sustentabilidade e descarbonização, Pedro. Esse é um tema para nós também muito importante. A gente vai falar um pouquinho mais para frente do ESG, né? Mas eu falo e com as pessoas, assim, antes mesmo dessa sigla se tornar famosa, lá na Suplast a gente já tinha iniciativas ESG, mas que a gente não conhecia por esse nome. Desde 2004 a gente já tinha uma certificação que é a ISO 14001, que é voltada para a sustentabilidade, gestão de resíduos, gestão ambiental, envolve segurança do trabalho também. Então, a gente, desde 2004, já fazia essas ações e hoje a gente brinca, que o ESG está no nosso DNA. Eu penso que aquela visão do capitalismo selvagem, o lucro acima de todas as coisas, já ficou para trás, está muito ultrapassada. Verdade. Hoje a gente está inserido num contexto global e a gente precisa olhar para os stakeholders, não só para o acionista. Então, a nossa visão de empresa é isso, é gerar valor não só para o acionista, mas para toda a comunidade e os demais stakeholders. E, linkado com isso, veio a jornada de descarbonização que nós iniciamos em 2021, em parceria com a Comerc e com a DIP ESG, né? Onde a gente realizou o nosso primeiro inventário de gases de efeito estufa, buscando saber quais os fatores da nossa operação que geravam mais, né, emissões, para que a gente possa, né,
ter um plano de ação para mitigar isso. Então, se você não mede, não tem como você traçar planos de ação e ações corretivas se você não sabe de onde vem a emissão. E aí a gente aceitou o convite da Comerc de participar do Comerc Impacta e tem sido uma jornada muito, muito interessante, tem agregado muito valor para nós. E hoje a gente está finalizando, em breve teremos a finalização do inventário de 2022, que com esses 2 anos, né, a gente vai ter um parâmetro para traçar metas, que isso a gente vai incorporar no nosso planejamento estratégico, visando, né, no longo prazo, chegar a ser uma empresa net zero, onde a gente consiga praticamente compensar todas as nossas emissões de carbono. E, Pedro, você falou do ISO 14001, mas eu vi lá também que vocês têm ISO 9000 também. Isso. Nossa, vocês têm muitas. E a gente tem o IATF, né, que era a antiga ISO TS, que como a gente trabalha com a indústria automotiva, é mandatório ter essa certificação do IATF, que são, na verdade, boas práticas que envolvem gestão, processo fabril e outras métricas que a gente tem que monitorar e apresentar resultados. E é uma exigência das montadoras a gente ter essas certificações, além de outras especiais que a gente tem que ter. Por exemplo, as montadoras alemãs, como a Mercedes ou a Volkswagen, eles exigem que a gente tenha o VDA, que é o VDA 6.3, que é uma norma voltada muito para o chão de fábrica e processo. Então, assim, o que você imaginar de certificações de qualidade, a gente tem. A nossa empresa está muito bem posicionada no mercado justamente por esse fator que é a qualidade. Então, a gente preza muito por isso e junto com a qualidade vem a sustentabilidade também, que elas não podem estar separadas, tem que andar juntas. Você estava comentando aqui antes sobre quanto que representa a energia nos seus custos. Sim. Afinal de contas, estamos aqui falando de descarbonização, estamos falando de sustentabilidade. Quanto que é essa energia no processo produtivo de vocês? Então, é um custo significativo, é um insumo muito estratégico para nós, a energia, até porque na área de vacuumformagem é um processo bem intensivo de energia. Nesse setor, que é o vacuumforme, a gente estima que 20% do custo de produção é da energia. Em linhas gerais, assim, considerando toda a operação, os outros processos, a gente pode falar aí de 15%. Então, é bem significativo. Muito né? significativo. Hein? E aí foi uma das decisões que, em 2019, a gente optou para ir para o Mercado Livre, com a parceria da Comerc também, né, que nos assessorou nesse processo de migração, porque a gente não tinha poder nenhum de barganha sendo do mercado cativo. Você ficava refém da distribuidora, que precificava aquele insumo, e todo mês vinha com reajuste de 2 dígitos que aumentavam muito o nosso custo e diminuía a nossa competitividade. Então, nós fizemos a migração em 2019 e foi um case de muito sucesso. Desde então, a gente tem tido em torno de 30% de economia mensal aí por estar no Mercado Livre. E nos permite ter controle e previsibilidade de custos e também poder barganhar e negociar os contratos futuros aí com as comercializadoras. Né? E como que foi a migração, Pedro? Teve alguma dificuldade, alguma coisa que te... Na verdade, preocupou? A gente não sentiu muita dificuldade, né, no processo de migração. A gente fez algumas adequações no nosso sistema de medição, né, internos lá, para ficar interligado com a Câmara de Comercialização de Energia. Mas, fora isso, foi super tranquilo. E agora a grande diferença é que hoje a gente tem 2 contas. Uma fatura da energia, que a gente compra, e a fatura do fio ou da distribuição, que continua com a distribuidora. Mas, fora isso, não sentimos nenhuma mudança, com exceção do preço, que ficou muito, muito melhor, né? Muito bom. Então, só para o pessoal que está nos assistindo, só para confirmar, né? A gente vem conversando sobre a questão da migração para o Mercado Livre. Então, uma vez que a empresa migre para o Mercado Livre, não tem só uma conta, são 2 contas, mas mesmo sendo 2 contas, ainda há economia. Sim, sim. Mesmo com 2 contas ainda fica mais vantajoso, né? Legal. E o interessante, Pedro, eu queria pedir aí para você, só por curiosidade também, para saber, como é que você acompanha essa energia? Como é que você vê
que você tem utilizado aí das ferramentas da Comerc? Bom, a Comerc tem uma plataforma digital excelente, né, que nos permite ter em tempo real as informações. Hoje a gente tem lá na fábrica uma telemetria, né, que a gente consegue acompanhar a cada 15 minutos quanto está o consumo dos setores, se houve alguma variação, se teve algum problema reativo da energia que entrou na rede. Então, essa telemetria para o nosso pessoal técnico é muito interessante. E para eu que trabalho na parte financeira, né, eu tenho acesso pelo meu celular, né, um aplicativo aqui no celular que chama Infomerc, né, PowerView. E aí, no PowerView, eu consigo ver lá a economia, como que está também o consumo e os dados. Então, eu tenho em tempo real as informações do meu consumo, em virtude desses aplicativos e da tecnologia que a Comerc oferece para os clientes. Você falou no começo aí da sua abertura que você já fez algumas ações com a Comerc, né? Já entrou no Comerc Impacta. Que tipos de ações já derivaram desses estudos que você já fez, Pedro? Tá. Então, em cima do primeiro inventário do Comerc Impacta que a gente recebeu, a gente já traçou algumas ações para os escopos 1 e 2 do inventário, né? O escopo 1 são as emissões diretas geradas pela empresa, né? E a gente viu ali que a grande vilão que gerava muitas emissões era a frota, a nossa frota de veículos. E aí a gente colocou por meta ter metade da nossa frota ou veículos híbridos ou partir para uma transição de veículos elétricos. Hoje a gente já está com 4, a gente não tem muitos veículos na frota, mas temos 4, 2 já são híbridos, né? Então a gente, com essa ação, a gente já vai reduzir a emissão direta, né, de CO2. E no escopo 2, que é a energia, que é o fator que envolve o consumo de energia, a gente hoje já compra energia de fontes renováveis, tem por meta buscar fontes renováveis de geração, né, eólica, solar, biomassa, porque geram muito menos impacto, né, para o meio ambiente. Então, a gente já compra a energia de fontes renováveis, mas a gente tem estudos de instalar um parque de fotovoltaica em cima dos nossos telhados ali, visando gerar uma parte do nosso consumo e, no médio prazo, talvez com parcerias e convênios que a gente tá discutindo com o pessoal da Comerc Eficiência, talvez partir para a autoprodução e aí ser totalmente independente na questão de energia, gerar toda a nossa energia. Hoje a gente sabe que existem, né, essas fazendas de energia fotovoltaica, né? A Comerc é um dos maiores players, que tem, acho que, a segunda maior aqui do estado de São Paulo, a maior, depois vocês podem confirmar. Mas, então, a gente está partindo para isso, justamente para zerar as emissões do escopo 1 e 2 e depois partir para o escopo 3, que é o maior desafio, que aí não envolve só ações internas da empresa, né? Mas envolve toda a cadeia de valor, os fornecedores, prestadores de serviço, mas já no nosso processo de seleção a gente já incentiva os nossos fornecedores ou busca fornecedores certificados na ISO 14001, o que denota que ele já tem alguma prática sustentável e isso pode ajudar a mitigar as emissões do escopo 3. Então, a gente já está trabalhando com isso também. Pedro, você comentou sobre esses projetos que estão em estudo agora com a Comerc Eficiência. Sim. Tivemos recentemente um episódio, trouxemos o Marcel Haratz, que é o CEO da Comerc Eficiência, para nos contar um pouquinho sobre a novidade, um produto que é a caldeira elétrica. E aí você comentou sobre esse processo que vocês estão estudando para a energia solar, mas vocês também na Suplast fizeram um outro projeto que Sim. também trouxe bastante economia. E aí, lembrando para quem está nos assistindo, né, o Renato, é muito interessante a gente contar sobre o Impacta, toda a roda de descarbonização. Você comentou sobre substituição de frota, então, só para o pessoal ficar ligado, né? Vamos lá, substituição de frota, você falou sobre compra de energia limpa e sustentável. Agora você vai nos contar um pouquinho do projeto de iluminação, ou seja, eficiência energética. Depois tem autoprodução. Gente, são muitas ações. Fora a compra de I-RECs também, né? Fora a compra de I-RECs. A gente zerou a nossa emissão do escopo 1 e 2 com compra de crédito de carbono e I-RECs, né? Então, a gente também já fez
para 2021, o escopo 1 e 2, a gente neutralizou as emissões. O escopo 1 comprando créditos de carbono, que é outro produto que a Comerc tem, a mesa de carbono. Aliás, parabenizar novamente pela inauguração da mesa, o evento foi sensacional. E compramos a IREX também para gerar o escopo 2. Então, essa também é uma das ações, mas a gente, além, né, a gente está querendo algo a mais, né? Não somente neutralizar, mas no escopo 1 e 2, principalmente, que está no nosso controle, é tentar zerar as emissões totalmente, para aí ver o que nós vamos fazer no escopo 3, que aí também surge a possibilidade de comprar créditos de carbono para zerar essas emissões. Perfeito. E como que foi o projeto de iluminação, de retrofit de iluminação? Foi um case também de sucesso que a gente teve em parceria com a Comerc, né? A nossa planta, ela tinha instalações elétricas e de iluminação bem antigas, né? De alto consumo e baixa eficiência, muita manutenção. E aí eles apresentaram para nós a possibilidade de fazer a substituição por lâmpadas LED em toda a planta. E aí a gente fez os estudos, esse investimento se pagou, né? E a gente optou por fazer com o investimento da Comerc, que é uma das possibilidades. Ao invés da empresa ter que tirar o capital que ela investiria no core do negócio, né? Ou investindo em novos processos, novos produtos, a gente deixou a Comerc fazer o investimento e pagou um aluguel mensal em 5 anos, diluído esse valor, para ter esse retorno, e foi muito significativo. E depois de 5 anos a solução fica implementada na empresa e a economia continua. Não é que assim, pagou e terminou a economia, não. Continua eficiente e continua funcionando. Então, eu recomendo também, né, as outras empresas que busquem, né, visitas do pessoal técnico da Comerc Eficiência. E a gente está estudando também com a Comerc Eficiência a possibilidade de troca de compressores de ar, que a gente tem alguns compressores, que é um dos grandes vilões de consumo também, e ver se a gente consegue fazer a substituição por compressores mais eficientes de menor consumo também. Pedro, conta pra gente um pouquinho do que você vê de perspectiva de futuro para a Suplast e como você encaminha isso com sustentabilidade. Tá. Assim, eu gosto de usar uma frase aqui para falar um pouquinho do ESG, que eu estou lendo um livro muito interessante que fala do capitalismo de stakeholders, né, que eu comentei. Que hoje a empresa, ela tem que, para ela ter perpetuidade, ela tem que enfrentar essas questões do ESG, ela não pode adiar mais essa análise, né? Porque é uma frase da Nayara Bertão, que é uma jornalista conceituada, né? E ela fala assim, né? ESG não é frufru ou filantropia, é questão de sobrevivência. Então, a gente incorporou isso lá na Suplast, né? Você não está fazendo caridade para o meio ambiente ou para as pessoas, e isso daí o que tem de pior aí que a gente vê no mercado, a gente faz o que a gente tem como comprovar e demonstrar. Então, a gente não faz perfumaria para mostrar para o cliente que a gente tem, não. A gente quer mesmo, nós temos por missão gerar um impacto positivo e gerar valor. Porque, assim, as empresas que querem se manter, elas vão ter que ter a sustentabilidade e os outros valores do ESG incorporados. Porque é uma questão, o mercado vai naturalmente expelindo essas outras empresas que não têm essas boas práticas. No nosso segmento, por exemplo, as principais montadoras, elas já, desde muito tempo atrás, já exigia, né, boas práticas de trabalho, boas práticas ambientais. Então, e agora elas vão começar a monitorar métricas ESG também. Você vai ter que apresentar para o cliente que você faz. Não adianta só você falar. Porque pior do que não fazer nada é você falar que tem e não tem, que é o greenwashing que o pessoal fala muito, né, no mercado. Faz relatórios maravilhosos para apresentar para a mídia ou até dar publicidade nisso, mas, na verdade, a empresa não tem nada. Nós não, nós temos um plano de longo prazo, até 2050, eu comentei que a gente busca aí o net zero, mas
com o pé no chão, um passo de cada vez, porque essa jornada é muito longa. Ela a gente não é no estalar dos dedos que você vai se tornar né, zero emissão de carbono e você vai resolver todos os seus problemas, né? Que envolve não só a parte ambiental, mas as questões sociais, equidade, diversidade, né? A gente tem várias ações que estão fora do ambiental, né? Envolvem também os aspectos sociais de governança. Então, assim, nós estamos trabalhando muito estrategicamente esse tema lá na empresa, visando a perpetuidade do negócio, né? Eu sou a segunda geração e eu espero daqui a alguns anos poder transmitir para outra geração a empresa, porque aquilo que vocês falaram, são 45 anos de muita luta, muito trabalho, e a gente busca a perpetuidade, perenidade do negócio no longo prazo, né? Mas a gente é uma empresa muito sólida, tivemos um crescimento muito significativo nos últimos 2 anos, em torno de... A gente duplicou praticamente o nosso faturamento em 2 anos, e eu imagino que isso também é fruto não só da nossa competitividade, mas desses outros fatores que estão por trás, tá? Porque quando um investidor lá de fora ele vem olhar uma empresa que nem a Suplast, ou um cliente, os nossos clientes, a gente tem que submeter relatórios e balanços para a matriz. O pessoal da Europa, dos Estados Unidos, que são as sedes das nossos principais clientes, eles vão olhar a Suplast com outros olhos, vão falar, ó, é isso que eu busco na minha cadeia de valor, eu quero fornecedores engajados. Então, quem não tiver, já vai ficando de lado, já não entra em novos processos de cotações e vai até ser eliminado. E quem tiver as boas práticas vai colher bons frutos. Eu creio muito nisso, sabe? É uma lei meio universal, bíblica, que é a lei da semeadura. Você só vai colher aquilo que você plantar. E quanto mais você plantar coisas boas, mais elas retornam para você. Então, é isso que a gente faz lá na Suplast. Parabéns mais uma vez. O que você comentou foi muito interessante. Eu costumo dizer que não é coisa de eco chato, nem de eco bobo, porque quem cresceu aí na nossa geração, quem passou pela Eco 92, eu não sei se vocês devem lembrar, foi aquele grande marco. E assim, o que me marcou muito depois dessa Eco 92 é que falava-se muito preservação ambiental e o mico-leão dourado. Mas, gente, não é, né? São muitas ações. Hoje o mundo, como você falou, evoluiu. E as empresas precisam cada vez mais estarem conectadas com este princípio da sustentabilidade e como um todo, né? O E, o S e o G. Essa questão, né, do clima, né, a gente tem acompanhado e monitorado aí. Semana passada a gente teve um evento recente lá no Rio Grande do Sul do ciclone extratropical. Foram mais de 40 mortes, né? A gente avalia aí, tem monitorado também, esse ano tem tudo para ser o ano mais quente da história da humanidade. As temperaturas aumentando consideravelmente. Então, assim, só não vê quem não quer, né? E o grande desafio, né, eu acho que não cabe só ao poder público, mas nós da iniciativa privada temos que fazer a nossa parte também. Então, para a gente conseguir alcançar as metas lá do Acordo de Paris, que o governo brasileiro assumiu, né, até 2050, reduzir 50% das emissões de carbono. É uma meta agressiva, mas eu acho que se cada um fizer a sua parte, né, no seu negócio, e estimular essas boas práticas, porque se a gente não frear esse aumento da temperatura, essas questões, ela pode se tornar irreversível e aí não ter mais o que fazer. Então, é fundamental. E a gente gosta muito de fazer lá na Suplast também. A gente tem uma semana que chama Semana no Meio Ambiente, onde a gente faz palestras com todos os colaboradores, né, falando da questão da sustentabilidade, o porquê é importante. Esse ano em específico, a gente trouxe um pessoal que falou da energia fotovoltaica, né? A importância da energia limpa, né? Então, assim, a gente busca engajar toda a comunidade. Se eu não me engano, no mês que vem, acho que dia 20 desse mês, a gente vai fazer uma visita nas escolas públicas lá de Rio Claro. O pessoal do Departamento de Coordenadoria da Qualidade, inclusive,
A Cíntia, que é a coordenadora, é minha esposa, né? Então, eu vou fazer uma propagandinha para ela, né? Claro, por favor. E ela vai lá falar de educação ambiental para as crianças da comunidade, né? Gerar esse engajamento, buscando a sustentabilidade. Eu acho muito importante, né? Muito bom. Pedro, parabéns. Eu acho que se a gente já era fã, agora, depois desse Nossa, episódio, agora ficamos super. Parabéns mesmo. Parabéns, aí de verdade. por todas essas iniciativas, né? Muito bom. Em todos os pilares do ESG. Renato, acho que para terminar, eu gostaria, porque eu estou curiosa, eu queria saber, Pedro, qual é o livro que você está lendo? Passa essa recomendação aí pra gente. Vou precisar de uma colinha aqui, mas... Por favor. É esse livro aqui, coordenação da Juliana Oliveira Nascimento, ESG, o Cisne Verde e o Capitalismo de Stakeholder. Então, eu recomendo muito essa leitura, né? Como eu falei, eu estou me aprofundando nessa temática porque lá na empresa eu sou o responsável, né, por essas iniciativas e ações do ESG, incorporar isso no nosso planejamento estratégico. E aqui a gente tem informações muito valiosas, né? E que visam a perpetuidade do nosso negócio. Aqui tem uma declaração do CEO da BlackRock, o Larry Fink, e ele, que é a maior gestora de ativos e de investimentos do mundo, eles administram bilhões aí de dólares na carteira. Aquilo que eu falei, o ESG virou grau de investimento para eles. As empresas que não tiverem nessa temática, não tiverem alinhadas com essa temática, não vão receber aportes, vão ficar à deriva no mercado. Há créditos hoje que são vinculados diretamente a questões de ESG, a certificações, então não tem como. A gente tem visto essas linhas aqui no Brasil também, né? O Banco do Brasil tem 500 bilhões até 2025 para projetos, né, ligados à temática de sustentabilidade. O Bradesco, acho que são 250 milhões também. Quer dizer, são recursos. A gente está se estruturando justamente para ter acesso a essas linhas mais atrativas para levar à frente os nossos projetos de investimento também. Então, quando você faz a sua parte, também tem um retorno, né? que é obter um capital mais barato para continuar investindo e crescendo, né? Então, eu recomendo a leitura e, assim, a minha mensagem final é: façam ESG, mas façam de verdade, né? Para que a gente possa contribuir com o mundo, né? E deixar algo para as futuras gerações, né? Então, vamos todos trabalhar juntos, que a missão é difícil, mas se cada um fizer a sua parte, ela se torna fácil. Pedro, muito obrigada pela sua participação. Quero agradecer em nome de toda a equipe aqui da Comerc. Temos a presença da sua executiva, Isabelle Goulart, que nos acompanha. Então, parabéns mais uma vez e tamo junto. Vamos nessa aí para poder fazer um mundo mais verde, mais sustentável. Conte conosco sempre. Eu também agradeço, né, pela oportunidade de falar um pouquinho das iniciativas, né, da Suplast, as nossas ações nessa temática, buscando a jornada de descarbonização, e agradecer a parceria da Comerc aí de longa data com a gente desde 2019, que tem extrapolado não só os aspectos financeiros, mas tem agregado muito valor ao nosso negócio. Então, a gente estima poder continuar com essa parceria por muitos anos e fazer bons negócios e negócios sustentáveis, verdes, para que a gente possa gerar um ambiente mais saudável e melhor para todos. Boa, Pedro. Obrigado, e a gente espera aí seguir nessa parceria por muito tempo. Chegamos ao final de mais um Comercast e queremos deixar aí uma mensagem para você que nos assiste, que está querendo também economizar no mercado livre de energia. É isso aí. Então, se você quer fazer que nem a Suplast, ter mais previsibilidade com os preços, poder ter mais sustentabilidade na sua empresa, então escuta a dica da Patrícia. A história do Márcio é a história de todos os empreendedores que precisam economizar. Assista! Márcio conseguiu comprar as máquinas novas para sua empresa e sem precisar de investimentos externos. Mas, peraí, de onde ele tirou esse dinheiro? Da economia, com a Comerc Energia. Você pode economizar até 30% consumindo energia renovável e sem fazer investimentos. Assim o seu dinheiro vai para onde realmente importa: fazer sua empresa crescer. Venha para o mercado livre de energia com a Comerc.
é investir no futuro do planeta, ajudando a sua empresa hoje. Comerc Energia, sua empresa livre para crescer.